Então, ó, a correção é página 352 e 354 do módulo 2. Já está todo mundo aí com o livro aberto direitinho, bonitinho? Posso começar? Fala aí para mim. O livro, caderno, quem botou resposta no caderno. Nessa página aqui, nessas duas páginas, não tinha necessidade de usar o caderno, né? Já tem o espaço para ser respondido no livro mesmo. Então, vamos. Então, olha só. O número 1, posso começar, crianças? Fala aí para mim. Passei para mim, por favor. Posso? Então, tá. O número 1 da 352 está assim. O que queremos dizer com revolução? A guerra, isso não foi parte da revolução. Foi apenas um efeito e consequência dela. A revolução estava nas mentes das pessoas e foi levada a cabo de 1660 a 1675, no curso de 15 anos, antes que uma gota de sangue fosse derramada. Ellington. O texto, aí tem as opções aí, né, no que se refere ao texto. A opção correta que vocês iriam marcar aí é a D de dado, tá? A Ana Clara chegou. Oi, Ana Clara, bom dia. Ana Clara, nós estamos fazendo a correção, tá? Abri o livro rapidinho. Página 352 do módulo 2. 352 do módulo 2. Estamos na número 1, tá bom? Então, a número 1, vocês iriam marcar como opção correta a D de dado. Defende que a criação dos Estados Unidos foi precedida de uma revolução. Essas duas páginas, como eu falei para vocês semana passada, elas fazem uma revisão, né, dos assuntos tratados no módulo 2, tá bom? Então, ó, número 1, a opção correta era a letra D de dado, vai marcar essa. 2, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Depois corrija nas linhas que seguem as alternativas que você considerar falsas. Então, olha só. A. Um dos motivos que levaram os colonos a declararem sua independência foi o aumento de impostos aprovados pela Inglaterra. Essa afirmativa está correta, é verdadeira. Então, letra A, vai colocar V, tá? V, verdadeira. B. Os colonos ingleses foram os primeiros habitantes do território das 13 colônias. Falsa. Já coloca a correção lá embaixo, tá? Quem colocou, vê se falou o que eu vou falar agora. Quem não colocou, coloca. Bota lá embaixo, onde está correções. Vou colocar B, tá? Os primeiros, aliás, quando os colonos chegaram à América, já estavam lá os povos indígenas, tá? Maiara, bom dia. Maiara, entrou aí. Entrou. Bom dia, Maiara. Maiara, a gente está fazendo a correção, tá? 352. Abre o livro aí rapidão. E como eu tô a número 1 e a 2 eu comecei agora, dá tempo de eu repetir para você. Rapidinho aí. Módulo 2, página 352. Abriu, Maiara? Fala aí para mim. Para eu poder repetir. Isso, meu Deus do céu, estão dormindo? Então, ó, número 1. A resposta correta era B, confere B, perdão. Número 1, resposta correta era D de dado, tá? Faz um xizinho dela aí, por favor. Número 2, a letra A é V, verdadeira. Então, você vai botar um Vzinho aí nesse primeiro quadradinho. Letra B, é para colocar um F, é falso. E fazer a correção lá embaixo, tá? A correção lá embaixo, crianças, vocês vão colocar B e vai botar. Quando os colonos ingleses chegaram à América, já existiam os povos indígenas. Já estavam no território os povos indígenas. Então, eles não foram primeiro, tá? Então, é F no quadradinho B. E lá embaixo você vai colocar lá, ó, B, e vai escrever. Quando os colonos ingleses chegaram à América do Norte,
povos indígenas já habitavam o território, tá? Tem que colocar a correção lá embaixo. Vou repetir, hein? Lá embaixo, onde está escrito correções, você vai colocar B, porque a B está errada, é falsa, e vai escrever: quando os colonos ingleses chegaram à América do Norte, povos indígenas já habitavam o território. Quando os colonos ingleses chegaram à América do Norte, povos indígenas já habitavam o território. Foi? Tudo bem? C, vou passar para C, hein? O novo governo estadunidense constituiu, após a independência, foi dividido em legislativo, constituído após a independência, foi dividido em legislativo, judiciário e executivo. Verdadeiro. Então, no quadradinho C, você vai colocar o V, tá? Porque isso é verdadeiro. D de dado. O processo de independência dos Estados Unidos foi totalmente pacífico. Falso. Lá embaixo, na linha das correções, você vai colocar D, tá? Para você poder saber o que você está corrigindo. Você vai colocar D e vai escrever o processo de independência dos Estados Unidos foi marcado por diversos conflitos. Então, você vai botar lá embaixo D de dado e vai escrever: o processo de independência dos Estados Unidos foi marcado por diversos conflitos. Todo mundo acompanhando aí direitinho? Qualquer coisa me avisa, hein? Chegou a Ada. Ada, meu amor, bom dia. Nós estamos aí acabando a correção da 352, tá, Ada? Depois você tem que voltar lá na plataforma para poder pegar. Então, ó, abre o livro rapidinho, para você pegar pelo menos aí um finalzinho. 352 do módulo 2, tá? Então, ó, repetindo a D. D da número 2. A D da número 2 é F. E você vai colocar a correção lá embaixo. D, pontinho, e vai escrever: o processo de independência dos Estados Unidos foi marcado por diversos conflitos. E a E agora? E da número 2, 352, Adam. Logo após a declaração de independência dos Estados Unidos, a escravidão foi abolida. F, isso é falso. Você vai colocar lá embaixo a correção. Vai botar F, ponto. A escravidão continuou mesmo com a declaração de independência. A escravidão continuou mesmo com a declaração de independência. Então, ó, a número 2 vou falar as falsas, ou melhor, falar a sequência novamente, tá? Número 2, a sequência, hein? A é V, verdadeiro. B, F, falsa. C é V, verdadeira. D é F. E E é F. Lá embaixo era para eu ter colocado as correções. Então, era para eu ter escrito lá embaixo B e corrigido, né? Quando os colonos ingleses chegaram à América do Norte, esse território já era povoado pelos povos indígenas. E a D... Professora, dá para repetir a correção da 2? Só o finalzinho, depois de mesmo? Ah, tá. A última, né? A escravidão continuou mesmo com a declaração de independência. A escravidão continuou mesmo com a declaração de independência. Então, ó, repetindo. Obrigado.
Nada, meu amor. Repetindo a sequência. Se alguém precisar que fale de novo, só me avisar, hein? Então, ficou, ó, número 2, sequência. V, F, V, F, F. Correções, né? Lá embaixo. Dá para colocar a B e corrigir. Quando os colonos ingleses chegaram à América do Norte, povos indígenas já habitavam aquele território. A D também era para ter corrigido, né? O processo de independência dos Estados Unidos foi marcado por diversos conflitos. E a E também feita a correção. A escravidão continuou, mesmo com a declaração de independência. Agora vamos lá para a página 354. A página 354, nós éramos aí, né? Vocês eram aí para completar a cruzadinha, tá? Então vamos lá. Complete a cruzadinha abaixo com os conceitos ou acontecimentos correspondentes. Letra A. Um dos principais artistas que vieram ao Brasil na missão francesa, que representava em suas obras o dia a dia da população, o trabalho dos escravos e as cidades. Que artista era esse, né? Era Debré, tá? Então, letrinha A era para eu ter escrito Debré. Como é que eu escrevo? D, E, B de bola, R, E, T, tá? Debré se escreve dessa forma. Vou repetir. D, E, B de bola, R, E e T, tá bom? Debré. B de bola aí em cima. Movimento que ocorreu no Nordeste em 1817 e durou cerca de 70 dias e foi importante por ter difundido ideias antilusitanas e de liberdade na colônia. Letra B, era para eu ter escrito aí na cruzadinha, Revolução Pernambucana. Lá na cruzadinha, no B, era para eu ter escrito Revolução Pernambucana. C. Data de 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro assumiu publicamente o compromisso de ficar no Brasil. Era para eu ter escrito lá na letra C, Dia do Fico. Dia do Fico. Dia do Fico. Letra D. Tipo de governo instituído por Dom Pedro após a independência do Brasil. Monarquia. Monarquia. É tipo de governo instituído pela maioria dos países formados após a descolonização da América Espanhola. República. Lá na cruzadinha, era para eu ter escrito na E. República. F. Região onde os portugueses encontraram maior resistência durante as guerras de independência. Era aí para eu ter escrito Bahia. F. Bahia. G. Governante português que veio ao Brasil em 1808. Dom João. Dom João. Pronto, encerrou aí, todo mundo direitinho. Então, olha só, eu vou agora aqui com vocês lembrar alguns pontos importantes, né? Os conteúdos que nós já estudamos desde o módulo 1 até agora, tá bom? Então, olha só. A letra D. Aí, deixa eu voltar lá, porque já tinha até fechado.
Letra D cadê aí? Monarquia. D de dado que você está falando mesmo, é isso? Monarquia. A D de dado, hein? Obrigada. Nada, meu amor. Então, ó, nós vamos lembrar aí alguns pontos, tá? Dos conteúdos do módulo 1 e módulo 2. A nossa avaliação, a nossa atividade lá avaliativa, ela vai ter, na minha disciplina, todos os conteúdos, tá? Então, vão ter questões envolvendo todos os conteúdos que vocês aprenderam até agora. Então, eu vou relembrar aqui alguns pontos, né, desses conteúdos. Qualquer coisa, qualquer dúvida, quer perguntar alguma coisa, não precisa ficar sem graça. Abre o microfone aí e pergunta, tá? Não tem problema nenhum, não. Lá no módulo 1, o nosso primeiro assunto foi o iluminismo, né? E nós vimos que o iluminismo foi um movimento intelectual filosófico que surgiu aí na Europa, lá no século XVIII, né? Esse movimento, ele tinha como base a razão e a ciência, né? Os iluministas, os filósofos que defendiam aí esse movimento, eles diziam para a sociedade que somente a razão e a ciência é que poderia tirar a sociedade europeia da ignorância, né? Porque até então vinha se trabalhando nessa sociedade o antigo regime. Então, o que vem a ser o antigo regime, né? Quais são as características aí principais do antigo regime que nos leva a entender, né, o significado desse regime político? O antigo regime era aí um regime político onde nós tínhamos aí três características importantes, né? A monarquia absolutista, isso quer dizer o quê, né? O poder absolutista do monarca, né? Todo o poder concentrado na mão de uma só pessoa, e essa pessoa, né, o rei, ele se dizia ser o enviado direto de Deus na terra para governar, né? Por isso ele defendia aí o seu direito divino, né, de governo, por isso ele era aí apoiado pela igreja como aquele que realmente foi enviado de Deus e que todos os seus mandos deveriam ser obedecidos. Nós tínhamos também como característica a divisão social, né, a sociedade estamental. Então, nós tínhamos ali o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era a nobreza, o terceiro estado, que era a burguesia e a população em geral. Lembrando que nessa divisão social, o primeiro e o segundo estado eram aí detentores de privilégios, né? Eles não pagavam impostos, eles não eram cobrados de forma que a sociedade, né, que o terceiro estado era cobrado. Então, a sociedade europeia estava cansado, as pessoas estavam aí cansadas, principalmente aquelas que tinham aí informações, né, que eram instruídas, que tinham estudos, estavam aí cansados de viver sob o comando de um rei absolutista, de ter essa divisão social e de, principalmente, somente alguns pagar impostos, né? Enquanto muitos trabalhavam para poder cumprir aí com as obrigações com o governo, a nobreza não fazia nada, né? A nobreza vivia aí às custas do terceiro estado. Então, o iluminismo dizia, para que a sociedade fosse justa, né? Que a sociedade fosse aí modificada, ela deveria ter como base a razão e a ciência, tá? Então, era isso que os iluministas pregavam. Os iluministas criticavam o absolutismo, os iluministas criticavam o mercantilismo, tá? Os iluministas defendiam aí, né, uma sociedade diferente para que as pessoas pudessem, né, ter o direito de escolher seu governante, ter o direito do voto. Bem, nós vimos também que nós tivemos alguns iluministas muito famosos, né, muito importantes nesse período. O John Locke, Montesquieu, Voltaire, né, Rousseau. Nós vimos também que o Montesquieu criou aí a tripartição dos poderes. O que vem a ser isso, né? Ele defendia aí a limitação do poder do Estado, e que esse poder deveria ser
nós temos aí o uso até hoje, né, desses poderes. Perdão aí que o microfone desligou. Nós vimos também nesse assunto, né, do iluminismo, o despotismo esclarecido. O que vem a ser despotismo esclarecido? Quando os monarcas começaram aí, né, a perceber que o movimento iluminista vinham ganhando aí uma força muito grande e que o seu governo corria risco, né, que afinal de contas o povo podia aí, né, acender uma luz, né, e acordar aí para acordar e ter atenção que eles detinham aí a força, né, que juntos eram fortes. Esses monarcas absolutistas trataram logo, né, de incluir, de misturar práticas iluministas no seu governo. Com que intenção? Com a intenção de proteger o seu governo, né, com a intenção de proteger o seu poder. Então, despotismo esclarecido foi aí um governo despótico, né, um governo absolutista, introduzindo ideias iluministas no seu governo absolutista, tá? Na sua prática aí, no seu modo de governar. Vimos também nesse assunto do iluminismo o liberalismo econômico, né? O que vem a ser? Era a posição aí iluminista defendendo a livre concorrência no mercado, defendendo aí a não interferência do Estado na economia. Então, acabei de falar aqui com vocês alguns pontos importantes do iluminismo. Por que o iluminismo foi um movimento tão importante, né? O iluminismo, como eu falei lá no início, o iluminismo tinha como intuito levar novos conhecimentos, novas ideias, com base na razão e na ciência para a sociedade. Ele tinha como intuito derrubar a monarquia absolutista. Isso não quer dizer que o iluminismo era contra a monarquia, tá? Ele era contra a esse poder concentrado, a esse poder, essa força na mão de uma só pessoa, tá? E que essa pessoa não era escolhida pelo povo, não era escolhida pela sociedade, né? Porque o governo, ele era o quê? Hereditário, tá? Bem, aí, logo após o iluminismo, nós vimos a Revolução Inglesa. Lembrando, tá? O iluminismo foi de extrema importância, porque ele implantou aí, né, na sociedade um novo olhar. Então, muitas monarquias, né, passaram aí a sofrer, muitas monarquias absolutistas, passaram aí a sofrer ataques constantes para a derrubada desse poder imposto, tá? E a Revolução Inglesa se encaixa aí nessa história, tá bom? A Inglaterra vivia lá no século XVIII também, né? Aliás, ainda no século XVIII, ainda no século XVII, perdão, uma monarquia absolutista, que eu falei para vocês, todo o poder concentrado nas mãos aí do rei. O parlamento, né, nesse período, né, os parlamentares aí, as pessoas que eram envolvidas no governo, nesse período da Inglaterra, foi suspenso, né? O parlamentarismo, né, aliás, o Congresso foi suspenso. Então, o rei autoritário, que já se tem essa história desse autoritarismo, né, desse poder, desde sempre, como eu falei para vocês, né, no governo, né, dessas nações. Só que a Inglaterra começou aí, os parlamentares começaram aí a criar um desejo de fazer parte do governo, de ter também aí poder de voz, né, de derrubar a monarquia absolutista. Era de interesse, e passou a ser de interesse da burguesia, a derrubada do Estado absolutista, porque esse governo absolutista não atendia mais os interesses do colono. Então, não só os parlamentares quiseram aí ter voz, ter poder no governo, mas como também os colonos estavam insatisfeitos, né, com essa forma de governar. Então, aí, nós tivemos, né, aconteceram aí duas revoluções nesse período revolucionário da Inglaterra. Nós tivemos a Revolução Puritana, aonde nós tivemos o parlamento aí brigando, né, de forma direta com o absolutismo, e nós tivemos aí a Revolução Gloriosa, que foi quando, de fato, o parlamento conseguiu derrubar o governo absolutismo e implantar na Inglaterra a monarquia absolutista. Então, a Revolução Inglesa, né, ela acaba tendo um desfecho. Qual foi o desfecho aí
da Revolução Inglesa, né? Eles conseguem derrubar o parlamento aí junto com os colonos, junto com a burguesia, com os altos colonos, né? Conseguem derrubar a monarquia absolutista e implantar na Inglaterra a monarquia parlamentar. Então, a gente passa a ter aí na Inglaterra um governo diferenciado, né? Nós temos a figura do rei, que até hoje funciona dessa forma. Nós temos aí a figura do rei, né? Ele governa, mas ele governa, ele é um símbolo aí do governo, ele é um símbolo da monarquia, mas quem governa é o primeiro-ministro, tá? Aquele que é escolhido. Depois aí, no capítulo 1, que foi o Iluminismo, que nesse capítulo se introduz a Revolução Inglesa, veio o capítulo 2, que fala sobre a Revolução Industrial. Até a Revolução Industrial acontecer, né, ter início na Inglaterra, que nós tivemos o início da Revolução Industrial na Inglaterra no século XVIII, o comércio, né, a produção aí de mercadorias era feita de forma artesanal. O trabalho, né, era feito pelos artesãos. E esses artesãos, eles tinham controle de todo o processo, né, de produção. Eles aí realizavam a plantação, eles aí realizavam a colheita, eles realizavam a fabricação dessa mercadoria, né? Tudo era feito de forma manual. Com a introdução das máquinas e das fábricas, houve aí uma grande transformação, porque Revolução Industrial se trata disso, tá? Um processo de transformação da organização social, da organização econômica, tá? Então, esse processo, ele provocou mudanças profundas na sociedade. Se transformou aí a forma de produzir, de transportar, de comercializar mercadorias, na maneira, inclusive, de viver e de trabalhar das pessoas. Esse artesão, que até então, né, até a chegada da Revolução Industrial, ele tinha um controle de todas as etapas de uma mercadoria, ele passa a não ter mais, né? Ele passa aí, esse artesão, ele passa aí a vender a sua força de trabalho. Então, quais foram aí as mudanças, né, as transformações no modo de produzir? Nós tínhamos aí, então, a princípio, o artesanato, né, onde nesse sistema o trabalhador fazia tudo sozinho, conforme eu falei. Ele tinha aí os meios de produção, como a ferramenta, como a matéria-prima, né, tudo isso pertencia ao artesão. Ele tinha o controle aí da venda, do lucro, tá? Só com a vinda aí, com o surgimento das máquinas, esse processo passou aí, depois de um tempo, a ser a manufatura. O que quer dizer isso? Esse artesão passou aí a trabalhar para um empregador, só que ainda não dentro das fábricas, tá? Mas em uma coisa ainda inferior, né? Uma organização ainda de início, tá? Num grande galpão, aonde esse artesão ele passa a receber a matéria-prima, então ele tem aí um instrumento de trabalho, ele tem aí suas ferramentas, mas o artesão, ele passa a receber essa matéria-prima para produzir a mercadoria, e ele passa, a partir desse momento, a dividir a renda. Ele já não tem mais total controle de todas as etapas, tá? E aí, com o andamento aí do surgimento das máquinas, né, com a chegada aí desse desenvolvimento, nós passamos por uma nova etapa, que foi a maquinofatura. A maquinofatura tem aí, sim, né, de fato, o surgimento dessas fábricas. Então, o artesão, ele passa a ter o quê? Ele passa a vender o seu trabalho. O seu trabalho, ele passa a ser assalariado, né? Ele se torna um operário, tá? Então, por conta aí da Revolução Industrial, nós temos o surgimento de novas duas classes sociais. O operariado, né, o proletariado, que é aquele que é o trabalhador, né, que é o homem que vende aí sua força de trabalho em troca de um salário, e passamos a ter também a burguesia industrial, que eram os donos aí das fábricas e das máquinas. O que é importante eu lembrar, tá, sobre a Revolução Industrial, tá? A Revolução Industrial foi uma grande transformação, foi um processo de transformação na economia, na sociedade, desenvolveu aí, né, dois grupos sociais, o operário e o burguês industrial. Nós vimos aí algumas consequências da Revolução Industrial, que foi a utilização de máquinas, a divisão de trabalho,
a ruína dos artesãos, né? O crescimento aí da urbanização, tá? A consolidação do capitalismo. Nós vimos também que a Inglaterra ela foi a pioneira na Revolução Industrial. Por quê? Porque ela já tinha aí um grande acúmulo de riquezas em caixa, por conta da pirataria, por conta da exploração colonial, tá? E aí, depois desse assunto, da Revolução Industrial, lembrando que eu estou fazendo aí uma recapitulação de pontos mais importantes de cada assunto, tá? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, para aí e abre o microfone, me interrompe, tá? Para a explicação e faz o questionamento, crianças. Depois desse assunto, nós vimos a Revolução Francesa, né? Nós vimos que a Revolução Francesa teve aí influência, né? Lá no Iluminismo, né? Aonde o Iluminismo pregava a razão, né? Pregava aí a ciência, né? Pregava aí a escolha do governante. E então, né? Por conta da divisão social, por conta do terceiro Estado não aguentar mais bancar os impostos, bancar os privilégios do clero da nobreza, por conta também dos interesses da burguesia, né? Querer também fazer parte do poder. A burguesia aí, a princípio, encabeçou, aí, deu início aí à movimentação do terceiro Estado contra a monarquia absolutista, né? Contra o rei francês. E aí nós vimos que a Revolução Francesa teve aí como interesse, teve aí como uma bandeira, né? A igualdade, a liberdade, né? A fraternidade. Esses foram ideais revolucionários. Então, por que... Primeira coisa, tá, criança, que eu tenho que pensar sobre a Revolução Francesa. Por que a Revolução Francesa estourou, tá? Porque o terceiro Estado queria a mudança do regime político, queria a derrubada do antigo regime, que é o que predominava na França, né? O que vem a ser o antigo regime, né? Nós tínhamos lá o poder monárquico absolutista, a interferência no comércio, a divisão social, tá? Então, a Revolução Francesa, ela tem início aí, ela acontece porque o terceiro Estado, a burguesia e o povo em geral, já não aguentava mais bancar os privilégios do clero da nobreza. Já não aguentava mais pagar tantos impostos, enquanto o primeiro e o segundo Estado estava lá, ó, tá? Só vivendo ali dos seus privilégios. Aí nós vimos, né, que para tentar aí, né, criar uma solução para esses acontecimentos, para essa revolta popular, o rei Luís XVI, ele convocou os Estados Gerais, né? O que foram aí, o que foi a convocação, o que significou a convocação dos Estados Gerais, né? O rei Luís XVI queria encontrar uma solução, né, para esse momento que a França estava vivendo. Só que, né, ele fez o seguinte, ele propôs criar e aumentar os impostos já existentes. Então, quer dizer, a convocação dos Estados Gerais não deu certo, né? O terceiro Estado não concordou. Aí nós vimos, né, que essa votação que aconteceu na convocação dos Estados Gerais era uma votação por Estado, não por pessoa. Então, o terceiro Estado não conseguiria aí implantar seus desejos. Nós vimos que a Revolução Francesa teve várias etapas, né? Nós tivemos a convocação dos Estados Gerais, nós tivemos aí a Assembleia Nacional Constituinte, que foi o terceiro Estado se reunindo sozinho e pressionando o rei Luís XVI. Nós tivemos a monarquia constitucional, né? Aonde passou aí, tentando amenizar a situação, o rei Luís XVI, ele convocou, né? Ele estabeleceu uma Constituição, mas mesmo assim não deu certo. Veio uma nova etapa, a Convenção Nacional, aonde o rei Luís XVI foi aí derrubado, foi implantada a República Jacobina, né? O rei Luís XVI foi guilhotinado, a República Jacobina, que foi aí o período do terror, também não teve sucesso, né? Robespierre foi derrubado do governo, foi implantado o diretório. O diretório, nós vimos que foram aí 5 representantes, né, 5 parlamentares no poder, no governo francês. Só que esses 5 discordavam entre si. Então, também não estava dando certo. E aí, na tentativa de dar fim à Revolução Francesa, né, na tentativa de centralizar o poder
e dar fim a esse movimento revolucionário que vinha dando, que teve um crescimento, teve uma proporção gigantesca, surgiu um nome que era aí, né, um nome muito forte, que vinha criando aí condições, que veio, aliás, realizando conquistas para a França, e esse nome foi levantado e foi apoiado pela burguesia, foi apoiado pelos militares para assumir o poder da França. Quem foi esse homem, né? Foi aí Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte, com o apoio, né, dos parlamentares, com o apoio militar, em 1799, Napoleão Bonaparte derruba o diretório e implanta aí, né, o consulado, implanta aí o seu governo. E nós temos aí, a partir de então, o início da Era Napoleônica, né? O que eu tenho que lembrar aí da Era Napoleônica? Que Napoleão Bonaparte, ele garantiu, né, a manutenção dos interesses da burguesia no seu governo, ele restabeleceu relações com a igreja, ele combateu problemas econômicos, né, que estavam existindo aí na França, ele continuou com a divisão de terras que foi conquistada pelos camponeses no decorrer da Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte, ele criou o Código Napoleônico, onde ele garantia a liberdade individual das pessoas, né, a igualdade perante a lei, o direito à propriedade privada. Napoleão, ele fez grandes avanços aí para a França. Só que a França viveu períodos bem complicados também no governo de Napoleão Bonaparte. A França vivia em guerra, né, com outras nações. Napoleão vivia disputando território, invadindo território. Napoleão tinha como interesse derrubar a força da Inglaterra, né, a hegemonia inglesa. Então, Napoleão fez o quê, né? Lá no seu período lá de império, Napoleão criou o bloqueio continental, onde ele proibiu o comércio, né, dos países europeus com a Inglaterra, com o intuito aí de enfraquecer a economia inglesa. E aí nós vimos, né, que Napoleão ele foi aí derrotado depois de longos anos, né, depois de longas batalhas do parlamento contra Napoleão Bonaparte, e somente em 1815 Napoleão foi aí derrubado do poder da França, tá? Depois da Era Napoleônica, nós tivemos aí contato com as rebeliões na América Portuguesa. Que rebeliões foram essas que ocorreram na colônia brasileira antes aí da chegada de Dom João VI, né, e a família real e a corte no território brasileiro? Que rebeliões foram essas que ocorreram no Brasil quando o Brasil eram aí colônia de Portugal? Nós vimos que foram aí as conjurações mineira e baiana, tá? Conjuração mineira foi uma conjuração que levantou a bandeira aí, principalmente para interesses da elite, né? Pediam aí a independência de Minas Gerais, pediu a proclamação de uma república com capital em São João del Rei, né, uma cidade de Minas, pediu a criação de uma universidade, a Casa da Moeda, e a conjuração baiana, por sua vez, foi uma conjuração aí que pedia, né, a proclamação de uma república, a abertura dos portos brasileiros, o fim aí do preconceito racial, a diminuição de impostos, aumento do salário. Então, a conjuração baiana, como nós vimos, foi uma conjuração mais popular, tá? Crianças, e aí? Os pontos que eu acabei de falar foram pontos do módulo 1, tá? Alguma pergunta? Lembraram desses assuntos que eu acabei de falar aqui com vocês? Que eu acabei de fazer. Tá tranquilo? Tá? Olha só, dica, tá, para vocês. A gente sabe que vocês vão aí depois, né, para a semana que vem, pegar as avaliações da escola, né, para serem feitas. O que eu aconselho vocês? Pegue o livro de vocês, ó, para eu poder seguir aqui o roteiro, eu peguei o livro de vocês e estou vendo o sumário, tá? Para ver a ordem do conteúdo. Pegue o livro de vocês, olhem aí os conteúdos que foram trabalhados, por exemplo, lá no módulo 1, para iniciar, tá? Vocês lembram, né? Eu creio que vocês lembram que eu gosto muito de passar, eu até dei esses links lá na plataforma do Descomplica, né? Você pode colocar Descomplica ou pode colocar até aquele desenho, tá? Tanto faz. E colocar, por exemplo, ó, Iluminismo. Aí você bota assim do lado, ó, no Google, tá? Iluminismo Descomplica.
e vocês vão achar o videozinho de um resumo, um mapa mental de cada assunto. Então, por exemplo, eu boto lá, Descomplica Iluminismo. Vai mostrar para vocês o mapa mental do iluminismo. Então, os pontos mais importantes sobre o iluminismo. Botem lá, né? Descomplica a Revolução Inglesa. Vai vir a mesma coisa, tá? O mapa mental. Façam isso, tá? Por que eu estou indicando o Descomplica, ou quer que desenhe? Porque é confiável aquele mapa mental, tá bom? Ele é ótimo, ele é um resumão dos pontos mais importantes do assunto. É muito bacana assisti-lo. É uma coisa assim, é rápido, né? Os videozinhos normalmente demoram lá, no máximo, 10 minutinhos, 11 minutinhos. E eles são muito interessantes. A forma de explicar, a forma do resumão é muito bacana. Então, assim, dão uma olhadinha lá, tá? Vou até botar aqui para vocês, ó, o nome no chat. Vocês podem colocar, né? Quer que desenhe. Ou pode colocar Descomplica, tá? Como eu falei para vocês, são mapas mentais, tá? Então, você vai ali... Peraí que eu escrevi errado aqui, Você vai achar ali um resumão do assunto. É muito bacana, é muito prático, tá? E você vai acabar lembrando disso do que eu acabei falando para vocês. Então, ó, eu expus aqui para vocês os pontos importantes do módulo 1, tá? Mas nós temos o módulo 2, que também vai estar na avaliação, que é a Revolução Americana, Independências do Haiti e da América Espanhola, e o Brasil Independente, que cai a vinda da família real e a corte portuguesa, e o dia do fico. Então, o módulo 2 é uma coisa mais recente. Qualquer coisa aí, semana que vem, eu vou continuar, a minha intenção, tá? É continuar com esses pontos importantes para vocês, tá bom? Algum questionamento aqui sobre o módulo 1, que eu acabei de falar? Sobre esses assuntos que eu acabei de falar, sobre o iluminismo, Revolução Inglesa, Revolução Industrial, qualquer coisa, é só falar, tá? Qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá bom? Tudo ok? Então, olha só, fiz uma revisãozinha rapidinho do módulo 1, mas não deixem de rever esses assuntos. Vão no livro de vocês, dá uma lidinha no capítulo, vai lá nesse mapa mental que eu indiquei para vocês, né, nesse site do Descomplica, dá uma olhadinha também, ele é muito bacana, tá? Eu indiquei para vocês várias vezes na plataforma, tá bom? Então, olha só, meus amores, deixa eu confirmar com vocês quem faltou hoje, tá?